Olá, boa tarde em primeiro lugar e a paz do Senhor para todos em nome de Jesus. Eu quero tentar resumir um vídeo que fiz esta noite, fizemos na verdade eu e Dâmara, mas um aplicativo que eu uso para copiar do Facebook, para levar, para ficar melhor, que já sai convertido para o YouTube. Está com problema, não sei o que está ocorrendo, está tirando o áudio do vídeo uma vez postado. Mas o assunto foi Ezequiel 18, que fala da maldição hereditária. No livro de Ezequiel 18, versículo 1 a seguir, está escrito do próprio Deus, dizendo para os filhos de Israel: há um ditado a Israel que os pais comeram uva verde e os filhos esbotaram os dentes. E Deus começa dizendo ao profeta: a alma do pai é minha, assim como a alma do filho, a alma que pecar, esta morrerá. E Deus começa mostrando no capítulo 18, versículo 1, que era real aquele ditado que acontecia em Israel, mas que daquela data em diante não mais existiria. Então a maldição hereditária, ela persistiu até o livro do profeta Ezequiel no capítulo 18. Podemos dizer que o capítulo 18, versículo 1 do profeta Ezequiel é um decreto anulativo. É um decreto que anula a maldição hereditária. Logo depois que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, não importa a vida pregressa de ninguém, não importa o que você tenha feito. Certo é que se você aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, eu não estou me referindo a levantar a mão em uma igreja. Eu estou me referindo a aceitar a Cristo, a tomar uma decisão real e profunda e decidir realmente andar com Cristo. Desse momento em diante, todo o seu passado ele é apagado. Seu passado de tristeza, de angústia. A Bíblia diz: eis que dos vossos pecados não me lembrarei mais. E Jesus escreverá o seu nome no livro da vida. Então, nos dias de hoje, nos dias atuais, sair pregando uma igreja, chamando os irmãos para a frente, para orar para a quebra de maldição hereditária, está dizendo que o sangue de Cristo não tem nenhum valor. Porque no dia que eu aceitei a Cristo, as coisas do passado ficaram tudo para trás. No dia que eu tomei uma decisão de andar com Cristo, Ele apagou toda a minha vida de pecado. E agora eu sou uma nova criatura com Cristo. E Ele é muito claro no livro do profeta Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. Jesus começa dizendo: o filho não leva mais a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Então, hoje não existe mais maldição hereditária, porque o processo que anulava essa sentença terrível, que os filhos já nasciam com ela até a sexta, sétima geração, foi anulada pelo próprio Deus. Então hoje eu preciso aceitar a Cristo como meu Salvador para ir morar no céu. Uma vez isto acontecendo, nada mais de maldição pode nos atingir. O que é que pode nos atingir? Deus, Jesus Cristo, na infinita graça e misericórdia, Ele permite situações em nossas vidas. Não para que Ele saiba quem somos, porque Ele é onisciente e Ele é Deus. Mas para que saibamos até onde podemos ir. Para que compreendamos que Ele está no controle de todas as coisas e que não cai uma única folha sem a sua permissão. Então, o que eu preciso, eu não preciso ter medo da herança do passado, porque Jesus Cristo, lá no alto do Gólgota, Ele já levou suas... A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Então todo aquele sofrimento de Jesus era para gerar liberdade espiritual. Então quando você vê alguém pregando na igreja sobre maldição hereditária, no mínimo, ele é um ignorante. No mínimo, ele está tentando, ou também talvez esteja tentando brincar com a boa fé das pessoas incultas, espiritualmente falando. Das pessoas que não conhecem o mínimo necessário da palavra de Deus. No Velho Testamento, o testador está vivo, mas o Novo Testamento, que foi Jesus, que deu para nós, ele morreu.
Uma vez o testador morrendo, ele fica inalterável, aquele testamento. Então Jesus é claro em dar essa resposta. Ele mostra que o único caminho para todas as coisas é Ele. Se você está em Cristo Jesus, meu irmão, não tenha medo de maldição hereditária. Não tenha medo de macumba. Quando eu vejo um crente dizer que está com medo de macumba, é porque ele nunca se converteu. Quem já viu macumba pegar em crente, irmão? Pega esses caras que estão dentro da igreja dizendo que é crente, mas na verdade são oportunistas, são lobos disfarçados. Mas em crente fiel, não. A igreja de Cristo ela é limpa e ela é protegida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Acampar denota uma expressão de não pressa. Não precisa ter pressa. Então, irmãos, pelo amor de Deus, por que tem medo de maldição hereditária, se isso para você já não existe? Por que tem medo de macumba, se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado? Por que tem medo do inimigo, se o anjo do Senhor nos protege? Você deve ter medo, sim, de pecar. Você deve ter medo da mentira, da prostituição, do engano, da glutonaria, da fornicação, da fofoca. Você deve ter medo de ser um crente que vive no mundo da pirataria, que é pecado, que é crime. Aí sim você deve ter medo. Mas de maldição hereditária? Você deve ter medo de não ser obediente à palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado da desobediência é pior do que o pecado da feitiçaria, é igual ao pecado da feitiçaria. E o que é desobedecer? Quantas vezes Jesus teve te mandado dar uma palavra e você dá outra? Quantas vezes Jesus te manda você dar 2 palavras, você dá 20, 200 para se enaltecer? Não, irmão. Então, não posso ter medo da maldição hereditária. Posso ter medo da desobediência, do pecado. Que a Bíblia, o escritor Hebreus, capítulo 12, ele fala que o pecado que tão de perto nos rodeia. Precisamos viver nesse mundo de mentira, de engano, de prostituição, de sensualidade. Como que estivessem andando no sertão com a roupa branca em meio do mato chamado velame, que se uma folha daquela cair e tocar na sua roupa, perdeu para sempre. E é assim que devemos ter medo. Andar no meio desse mundo de engano, nos desviando da mentira, do engano, da prostituição e da sensualidade. Tudo estará ao nosso alcance. Então, maldição hereditária não existe mais. Foi abolida pelo decreto do livro de Ezequiel no capítulo 18. Leia Ezequiel 18 a seguir. E nunca mais saia ensinando a igreja. Nunca mais faça culto de quebra de maldição. Porque isso era coisas do passado e foi abolido no livro do profeta Ezequiel no capítulo 18. O que passa disso é meninice e é desobediência à palavra de Deus. Eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. E eu não posso aprender se não tiver quem me ensine. E você, está ensinando o quê? Que Jesus Cristo os abençoe.